Muito bem, depois de um café reconfortante, cá estamos nós de volta para continuarmos com os prazeres que a língua nos oferece. Língua portuguesa, hein? Nem se animem. Bom, estávamos falando da regência nominal, não é? E aí fizemos um breve comentário a respeito da regência verbal também. Então vamos lá. Agora nesse último bloco, nós vamos fazer aí as curiosidades específicas da regência verbal, aquelas que servem para a verbal apenas. Então vamos lá. Regência verbal. Pronto. Opa! A minha digitação hoje não está tão boa quanto a semana passada. Mas tá bom, tá ótimo. Vamos dar uma de Poliana. Vamos lá. Quer namorar comigo? Esta frase está certa ou esta frase está errada? Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, se está certo ou se está errado, eu não sei, mas eu me lembrei do programa Silvio Santos. Isto mesmo, era daquele Namoro na TV, lembram-se disso? Sim, que acabou, que pena, né? Mas depois agora tem o, era o Beija-Sapo, não é isso? Na MTV? Sim, aí depois acabou também e agora tem o... Como que é o nome daquele programa do Rodrigo Faro? Olha, o Jorge sabe, ele sabe, isso mesmo, o melhor do Brasil. Como se chama o quadro do namoro? Nossa, como é o nome? Ah, vocês sabem. Bom, estamos falando disso aí, desses programas de namoro, né? Deve ser pegação geral, alguma coisa assim. Vai dar namoro, tá vendo? Eu sabia que o Jorge sabia de tudo. Foi lá que ele encontrou a sua amada esposa, não foi? Não, eu sei que não. Vamos lá. Quer namorar comigo? Essa frase está errada ou errada? Vamos lá. O verbo namorar. Eu namoro a... Cada um completa aí com o nome da sua própria vítima. Tá bom, eu vou completar com a minha vítima. Eu namoro a Atanagildetina. Olha só. O verbo namorar, ele é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto. Atanagildetina, então, é um objeto direto. Objeto direto, isto mesmo. Aí está. O verbo namorar não pede preposição. Por isso que esta frase está errada. Comigo não é o com mais o me? Sim, com mais me ou com mais mim, né? Igual a comigo. Eu não posso usar a preposição com. O verbo namorar não admite a preposição com. Então, como é que eu corrijo esta frase? Esta frase eu corrijo para quer namorar-me. Aí está. Vejam só. Agora ela está correta. Ora. Aí alguns vão dizer, mas Aguinaldo, eu já vi o verbo namorar no dia a dia com a preposição com. Eu namoro com a Maria, eu namoro com o Pedro, eu namoro com a Ana, eu namoro com aquele cara. Tudo errado. Quem namora, namora alguém. Não é isso? Querem ver uma coisa? Com o verbo namorar, a gente nunca erra a regência quando a gente está falando de uma coisa, não é? Por exemplo, outro dia... eu falei para vocês que eu sou o adicional no cartão de crédito da Atanagildetina, não falei? Pois é. E aí fica uma situação muito engraçada, porque aí, se eu sou consumista, é ela que paga tudo. Eu gasto e ela paga. Outro dia eu passei diante de uma loja no shopping, uma jaqueta de couro maravilhosa. Aí eu falei para ela, olha que jaqueta linda. E ela, você já tem uma, Aguinaldo? E eu digo, mas é diferente, né? A minha é preta, mas não tem aquele frisinho branco que aquela ali tem. Ela, Aguinaldo, você já tem uma. Aí eu vou lá na frente da vitrina, fico lá pro meu reflexo ficar assim bem perto da jaqueta. E eu digo, nossa, meu número, olha, encaixou meu reflexo na jaqueta. E ela, Aguinaldo, você já tem.
E aí no outro dia eu digo, passei lá na loja, a jaqueta ainda tá na vitrina. Ela, você já tem. Aí no outro dia eu digo, nossa, a jaqueta ainda tá lá. Eu acho que ninguém comprou porque ela deve ser minha. É o que diz o destino. Ela, Aguinaldo, vai lá, compra aquela jaqueta. Você já está namorando aquela jaqueta há uma semana. Pode comprar. E eu digo, em parcelado ou posso pagar à vista? Aí está. Eu namorei a jaqueta durante 15 dias. Ninguém diz eu namorei com a jaqueta. Nossa, olha só, tô namorando aquele carro faz um tempão. A Tana Juretina estava namorando aquele aparelho de jantar há um mês já. Perceberam? Quando é coisa a gente nunca erra. É que dificilmente a gente faz essas associações o tempo inteiro. Mas vocês, de agora em diante, começarão a fazer muitas associações. Então, o verbo namorar pede um complemento sem preposição. Então, aqui eu vou corrigir para quer namorar-me. Esse me poderia estar ali, quer me namorar. Mas nós não vamos falar disso agora. Então, essa daqui está errada e essa daqui está certa. A de cima também está certa, para que não haja dúvida. Tudo bem? Sem problema? Então, aí está. Fácil deste jeito, simples deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Só mais uma. Eu sei que a gente está falando do namorar aí, mas muita gente tem dúvida com este verbo. Vocês já viram em vários lugares aí o namorar com, não é? Lembram-se da música do Seu Jorge, A Mina do Condomínio? Querem que eu cante um trechinho? Então tá, já que vocês querem, eu vou cantar. Estou namorando aquela... Não, ele não diz estou, né? Ele diz, estou namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora, mina maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Muito legal. Estou namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. A regência está perfeita. Estou namorando aquela mina. Ele não diz com aquela mina. Mas não sei se ela me namora. Ele não diz se ela namora comigo. Então, seu Jorge está de parabéns com essa gramática. Não é isso? Vamos lá. Mais um verbo. Ontem eu cheguei no curso bem cedo. Ontem eu cheguei no curso bem cedo. Esta frase está errada, 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 errada ou errada? Errada. Por quê? O verbo chegar é um verbo intransitivo. O que isto quer dizer? Quer dizer que ele não pede complemento. Preciso dizer alguma coisa além de cheguei para saber que eu estou aqui? Não. Querida, cheguei. Pronto. Eu já sei que Dino da Silva Sauros entrou. Não é isso? Mas a gente sempre usa um adjunto adverbial de tempo, de lugar. Cheguei ao curso bem cedo. Aí está. É esta curiosidade. Apesar de o verbo chegar ser um verbo intransitivo, ele sempre vem com um adjunto adverbial de lugar. E o adjunto adverbial de lugar do verbo chegar é sempre introduzido pela preposição a. Sempre introduzido pela preposição a. E nunca pela preposição em. Então aqui, olha, eu não posso dizer cheguei no curso bem cedo. Está errado. O correto é cheguei ao curso bem cedo. Aí vocês vão dizer, mas Aguinaldo, eu já vi frases em que você colocou a preposição em ao lado do verbo chegar. Não é isso? Aí eu digo, quando você viu isso? Você viu isso em alguma frase aí, não foi? Foi. Então, não era para mostrar a passagem, mas tudo bem. Vejam esta. Aqui. Cheguei num avião fretado. O verbo chegar aqui tem a preposição em, não é isso? Isto. Aí você vai dizer, então, Aguinaldo, aqui tem a preposição em. Sim, mas a preposição em que eu estou utilizando aqui, ela indica o mesmo sentido que está lá? Mas, Aguinaldo, aqui você usou a preposição em, e isso é um adjunto adverbial. Sim, isso é um adjunto adverbial. Mas é um adjunto adverbial de lugar? Não. Isto é um adjunto adverbial de meio de transporte. Adjunto adverbial de meio de transporte? Isso mesmo. Então,
O verbo chegar é intransitivo? É. Mas se o adjunto adverbial é iniciado pela preposição a, tem um sentido. Se é iniciado pela preposição em, tem outro sentido. Isto mesmo, cuidado com isso. Em língua portuguesa, isto vai ser a diferença, tá certo? Então, se eu digo, cheguei ao curso bem cedo, você está usando aí a preposição a. Você tem um adjunto adverbial de lugar. Agora, cheguei no carro do Pedro. O que eu quero dizer com isso? Aqui também está certo. Por quê? Porque aqui eu estou usando um adjunto adverbial de lugar. E o adjunto adverbial de lugar pode ser precedido, deve ser precedido da preposição em. Então, cuidado com isso, hein? Aqui é um adjunto adverbial de meio. Volta, falei besteira. O adjunto adverbial de lugar, o adjunto adverbial de lugar deve ser precedido da preposição a. E o adjunto adverbial de meio de transporte deve ser precedido da preposição em. Por isso eu não posso trocar, tá certo? É diferente, por exemplo, dizer eu cheguei ao carro do Pedro e eu cheguei no carro do Pedro. Qual a diferença? Cheguei ao carro do Pedro. O carro do Pedro está parado e eu fui até o carro. Cheguei no carro do Pedro. O carro do Pedro chegou e eu estava dentro. Não é isso? Vim de carona ou vim dirigindo. Cheguei no carro do Pedro. Simples isto? Fácil? Como tudo na língua portuguesa. Então vamos adiante. Esta frase está errada. Vamos escrever aqui para não haver dúvida. E as outras frases estão certas. Certa e certa. Aí está, cada uma com o seu sentido. Vamos lá, mais uma. Obedeça. Já que a gente está falando de exemplo antigo, obedeça sua sede. Imagem não é nada, sede é tudo. Obedeça sua sede. Já ouviram isso? Já. Lembranças de vidas passadas. Esta frase está errada. O verbo obedecer pede um objeto indireto iniciado pela preposição a. Obedeço ao meu pai. Então aquela frase deveria ser obedeça à sua sede. Aí está. Então a primeira está errada. Porque faltou preposição. A segunda está certa. E a terceira, então, está certa, que é a primeira frase corrigida. Vejam lá. Quando eu digo obedeça sua sede, faltou a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém, a alguma coisa. Então, aqui está a preposição a, que introduz o nosso objeto indireto. Aí está. Simples deste jeito. Fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Vejam lá, outro exemplo para vocês. Confio em você. Ou então, confio a você meu carro. E aí? As duas estão corretas, as duas estão erradas, só a primeira está certa, só a segunda está certa. Ambas estão corretas. Agora, se ambas estão corretas, qual a diferença entre a primeira e a segunda? Simples. Aqui, olha, nós estamos usando a preposição em, não é isso? O que significa isso? Aqui nós temos dois complementos e no primeiro estamos usando a preposição a. O segundo está sem preposição, mas dois complementos. Ora, confio em você e confio a você. O que é que muda? Muda o sentido. O verbo confiar na primeira frase está no sentido de acreditar. E o verbo confiar na segunda frase está no sentido de entregar. Ora, 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 ora. O que nós temos aqui é o seguinte. Quando eu altero a preposição, eu altero o sentido do verbo. Alterando o sentido do verbo, eu altero a regência. Estão vendo? Se eu altero a preposição, eu altero o sentido. Se eu altero o sentido, eu altero a preposição. Então aqui, olha, é aquele círculo,
né? Mudou a preposição, muda o sentido. Mudou o sentido, muda a preposição. Simples deste jeito. E ambas são corretas. Já escrevi aí, né? As duas estão certas. E o que isto quer dizer? Ora, 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 ora. Com estes exemplos que nós acabamos de ver, vejam lá. Eu namoro a Tana Judetina, não é isso? Quer namorar comigo, que está errado, quer namorar-me. Aqui nós temos, então, as curiosidades mais importantes para a língua portuguesa. Vejam isto. Quer namorar comigo? Eu vou escrever a forma errada. Quer namorar comigo? Ou então, obedeça sua sede. Ou então, cheguei no curso bem cedo. Vejam só, todas elas estão erradas, não é isso? Esta está errada, esta está errada, esta outra está errada. E o que eu quero mostrar com este exemplo para vocês? Quero mostrar o seguinte, no dia a dia nós estamos falando desse jeito, não estamos? Estamos, ou seja, no dia a dia nós estamos fazendo tudo ao contrário. Existem verbos que pedem complemento sem preposição e no dia a dia estamos usando com preposição. Existem verbos que pedem complemento com preposição e no dia a dia estamos usando sem preposição. E existem verbos que pedem complementos com a preposição X e no dia a dia estamos usando com a preposição Y. Ou seja, estamos fazendo tudo ao contrário. Tudo. Qual é a minha dica, então? Muito simples. Você está lá no concurso, dia da prova, pega o caderno de prova, lê a primeira frase e pergunta para você mesmo. No dia a dia, eu falaria deste jeito? Se a resposta for não, eu jamais falaria deste jeito no dia a dia. É porque a frase está certa. Brincadeira, foi só uma piadinha para animar o final da aula. Aí está. Como é que a gente vai fazer, então, para corrigir tudo isso? Muito simples. A única maneira possível de corrigir isto tudo é ler e lembrar, pesquisar e lembrar, procurar entender e lembrar, ler, pesquisar e lembrar. Não há outra maneira. A gente já viu hoje aqui vários verbos, várias regências. Vocês não poderão mais esquecer. Vocês não podem esquecer que o comunicar pede a preposição a quando tem pessoa e não pede preposição quando tem coisa. Vocês devem lembrar que o avisar admite esta mesma regência ou então invertendo aí pessoa sem preposição e a coisa com as preposições de ou sobre. Então, agora que vimos, é lembrar, 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 lembrar e lembrar. Não há outra possibilidade de se estudar regência. Eu sei que muitos de vocês têm aquelas lembranças lá da 8ª série. Ah, se eu fizer a pergunta o que é verbo transitivo direto, se eu fizer de que, para que, com que, é verbo transitivo indireto. Lembram-se disso? Besteira, esqueçam. Essas perguntinhas não ajudam em nada. Por quê? Porque eu só vou saber fazer a pergunta se eu conheço a regência do verbo. Se eu conheço a regência do verbo, eu faço a pergunta corretamente. Se eu não conheço a regência do verbo, eu não sei fazer a pergunta, ou eu não sei qual pergunta fazer. Agora vamos lá, raciocínio lógico. Se para fazer a pergunta eu preciso conhecer a regência do verbo, e a pergunta é para conhecer a regência do verbo, para que fazer a pergunta se eu já conheço a regência do verbo? Não é óbvio? E se eu não conheço a regência do verbo, eu não sei como fazer a pergunta. Então, de novo, é besteira. Aquelas regrinhas práticas, na verdade, elas só eram práticas até a 8ª série, né? Para a nossa vida adulta, elas não servem mais. Por quê? Porque a gente sabe que a vida apresenta muitas outras possibilidades do que aquelas vistas lá na 8ª série. Tá certo? Então esqueçam essas regrinhas práticas. Alguns aluninhos perguntam, Aguinaldo, e como é que eu vou saber se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto? Como aí o verbo confiar, por exemplo? Vejam aí. Como é que eu vou saber se ele é transitivo indireto, como na primeira, ou se ele é transitivo direto e indireto, como na segunda? Como é que eu vou saber que em você é um complemento e não um adjunto adverbial? Ora,
pesquisando, lendo, se informando, treinando, tá certo? É só assim mesmo, é batalhar, tá bem? Então, eis aí. Nós vamos falar agora de vários e vários verbos e suas regências, e a ideia é, por que essa preposição e não a outra? Porque sim, já falamos disso. Ah, e por que ele mudou de regência? Porque sim. E por que você está dizendo isto? Porque sim, só verá essas respostas. Então, é treino, tá bem? Agora que a gente já sabe qual é o problema, e agora que a gente já sabe qual é a solução, é, de novo, treinar, tá bem? Aí surge uma pergunta. Vocês, aluninhos, vão dizer assim, deixa-me tirar isso aqui. Aí está. Vocês, aluninhos, vão perguntar assim, Aguinaldo, nesta página, vamos ver, nesta página você circulou o a e falou que era uma preposição. Isto mesmo. Nesta outra página, opa, é para cá. Nesta outra página você circulou o a e falou que era preposição. Isto mesmo. Nesta outra página você circulou o a e falou que era preposição. Isto mesmo. Nesta página você circulou o a e falou que era preposição. Isto mesmo. Agora, nesta página você não circulou o a e nem falou que ele era preposição. Isto mesmo. Esse a que aparece aqui, ele é um artigo. Ele é um artigo definido para Atanagildetina. Aí está. Aí vocês vão dizer, sério, Aguinaldo? Isto mesmo. Agora, a grande pegadinha é essa. Como é que eu sei que este a em Eu Namoro Atanagildetina é um artigo e este a de Cheguei ao Curso Bem Cedo, o a de Obedeço ao meu pai, o a de Confio a você são preposições? Aqui é confiou e não confiar, tá certo? Digitei errado aqui, mas vamos corrigir. Aí está, confio a você. Como é que eu sei que este a é preposição e como é que eu sei que este outro a é artigo? Boa pergunta, não é? É, mas eu fiz primeiro. Se eu fiz primeiro a pergunta, vocês respondem. E aí, como é que eu vou saber? É muito importante a gente descobrir a diferença entre a artigo e a preposição hoje. Porque tudo que nós dissermos de agora em diante vai depender um pouco desta distinção. A preposição que mais se utiliza em regência em língua portuguesa é a preposição a. Muitos casos de usos da preposição a. Então, se eu não distingo o a artigo do a preposição, eu posso ter problema com as questões da prova. Então, vamos fazer isso. Vamos distinguir aí o a artigo do a preposição para que não haja dúvidas. Vamos lá. Quando o a é artigo? Muito simples. O a é artigo quando ele estiver diante de substantivo feminino. Mas não basta ser substantivo feminino, ele precisa concordar em número. Concordando em número. Espera aí. Concordando em número. Aí está. Vamos colocar aqui. Um momentinho só para vocês não terem tudo cortado aí. Aí, pronto. Diante de substantivo feminino, concordando em número. Não é isso? Por exemplo, a menina é bonita. As meninas são bonitas. Reparem que este a está diante de um substantivo feminino e está concordando em número. Este as está diante de um substantivo feminino e está concordando em número. Agora, quando o a será
preposição? Muito simples. Eu já sei quando ele é artigo, não sei? Ele é artigo diante de substantivo feminino concordando em número. Quando ele será preposição? Diante de outras palavras. Como assim diante de outras palavras? Ora, quaisquer outras palavras que não sejam substantivos femininos ou com o qual, com o substantivo feminino, ele não esteja concordando. Por exemplo, falei a José toda a verdade. José é substantivo feminino? Não, então esse a é preposição. Falei a ele tudo o que ele precisava ouvir. Esse ele é substantivo feminino? Não. Hoje eu vou andar a cavalo. Cavalo é substantivo feminino? Não. Vou caminhar, vou deixar o cavalo na garagem. Cavalo não fica na garagem, foi uma brincadeira, hein? Então aí está. Este a pé, também é preposição. Eis então a diferença entre um a artigo e um a preposição. Se eu digo, refiro-me a meninas. Perceberam que meninas está no plural? Sim. Este a pode ser artigo? Claro que não. Por que não? Ora, porque ele está diante de um substantivo feminino, mas ele não está concordando em número. Então, ele é apenas a preposição exigida pelo verbo referir-se. Quem se refere a alguém, a alguma coisa. Muito fácil, não? Muito simples? Então, guardem isso na memória. A diferença entre o a artigo e o a preposição é fundamental para que nós continuemos as nossas preleções, os nossos estudos gramaticais. Tudo bem? Sem problema? Então vamos lá. Agora vejam isto. Se eu digo refiro-me a menina. Eu quero fazer uma pergunta e eu quero que vocês respondam sem titubear. Eu sei e vocês sabem que esta frase está errada. Eu vou até escrever aqui errada para que ninguém tenha dúvida. Esta frase está errada. Errada. Tá certo? Se quiserem, a gente pode fazer até um errado maior. Errada. Eu sei e vocês sabem que esta frase está errada. Mas a minha pergunta não é se ela está certa ou se ela está errada, porque sabemos que ela está errada. A minha pergunta é a seguinte: esse a que está aqui, ele é artigo ou ele é preposição? Alguns vão dizer, Aguinaldo, ele devia ser as duas coisas. Sim, eu sei que ele devia ser as duas coisas. Por isso eu disse que esse a, que esta frase está errada. Mas a minha pergunta é a seguinte: ele é preposição do verbo referir-se ou ele é artigo para a palavra menina? Aí vocês vão dizer, as duas coisas, Aguinaldo. Não. Se ele fosse as duas coisas, ele teria um acentinho em cima dele virado para o lado contrário. Mas a gente não vai falar disso agora para não estragar a surpresa de daqui a 10 minutos. E aí? É o seguinte, ele deveria ser as duas coisas, mas do jeito que ele está, ele só pode ser uma coisa. Ou ele é artigo ou ele é preposição. E a minha dica é a seguinte: sempre que vocês tiverem de classificar o a como artigo ou como preposição, o artigo tem a preferência. Sério, Aguinaldo? Claro, eu não estou aqui para ficar brincando o tempo todo. Então, esse a poderia ser a preposição para o verbo referir, artigo para o nome menina, não é? É. Então, com certeza, ele é o artigo. Se ele está concordando, se ele está diante de um substantivo feminino, concordando em número, então ele é artigo. Aí vocês vão dizer, mas Aguinaldo, o verbo referir-se pede a preposição a, você acabou de dizer isso. Sim. Então aqui não deveria ser? Sim, por isso a frase está errada. Para que este a vire preposição, o que é que a gente precisa? Agora sim, a gente precisa do acento grave. Olha que legal.
Então, este acento grave que está aqui, ele está, então, representando a preposição. Aí vocês vão dizer, é importante saber isso? Sim. Se você tiver de classificar um A como artigo ou como preposição, lembre-se, né? O artigo tem a preferência, sempre. É só lembrar, artigo A é feminino, não é? Primeiro as damas, não é isso? O artigo tem a preferência sempre. Então, para que a frase seja correta, eu preciso também da preposição. É aí que surge o acento grave. A crase está intimamente ligada à regência. Não dá para falar de regência sem falar de crase, não dá para falar de crase sem falar de regência. Então, de agora em diante, a gente vai ver bastante isso. Só para vocês terem uma ideia mais clara do que eu estou dizendo. Esta frase, então, está errada. Não é isso? Esse A que está aqui, ele é classificado como artigo. Apenas como artigo. Então, para corrigir, refiro-me à menina. Agora ela está certa. E esse A que aparece aqui é preposição mais artigo. Aí está, preposição mais artigo. Não é isso? Então vamos para outra frase. Vocês já ouviram falar do verbo aspirar? Já, todas já ouviram. Então vamos pensar na seguinte situação. Sua mãe e sua vizinha conversando, lá na calçada em frente à sua casa. Aí a sua vizinha diz assim para sua mãe, Dona Cleusa, Cleusa, minha mamãe, Dona Cleusa, cadê seu filho que eu nunca mais vi por aqui, empinando pipa todas as tardes? Aí a sua mãe, que também chama Cleusa, diz, ai, Dona Hermínia, meu filho está estudando, ele resolveu prestar concurso, ele vai ser auditor fiscal da Receita Federal, ou então ele vai ser agente da Polícia Federal, ele vai ser analista, está prestando concurso, né? Se matriculou lá na rede LFG, está fazendo um curso de português na quarta-feira à tarde, com reprise em outros dias da semana. E aí a sua vizinha diz, tava na hora, né, Dona Cleusa? 28 anos, nunca trabalhou, só empinando pipa aqui toda tarde. Brincadeira, hein? Não é ninguém daí não, é só um exemplo fictício. Aí, sua mãe diz, pois é, ele ou ela, tanto faz, sempre aspirou a vaga de... Para o exemplo ficar mais personalístico, cada um coloca aí a vaga do concurso que deseja. Eu vou colocar aqui porque eu tenho de colocar algum. Sempre aspirou a vaga de... De quê? Eu colocaria aqui de testador de qualidade de rede de balanço. De analista, vamos ver. Pode ser analista de rede. Aí está. Esta frase está certa ou esta frase está errada? E aí? Vamos lá. Qual é a regência do verbo aspirar de que vocês se lembram lá da quinta série? Alguns vão dizer, Agnaldo, eu vi isso daí na oitava e não na quinta. Tudo bem. Na quinta série, aspirar podia ter o sentido de cheirar. Lembram-se disso? Aspirar no sentido de cheirar, inalar, respirar, no sentido de sorver. Vamos colocar sorver, que é um verbo bem bonitinho. Aí está. E também nós tínhamos o aspirar no sentido de desejar, querer, pretender, almejar. No sentido de sorver, ele pede um complemento sem preposição. E no sentido de desejar, ele pede um complemento com a preposição a. Por exemplo, eu aspirei o pó do giz. Para ninguém pensar que meu nome é Paloma. Aí está. Para ninguém pensar que o senhor é nóia, né? Eu aspirei a um bom cargo. A um bom cargo, não. A um bom salário.
Nem precisa ter cargo. Se o salário vier para casa, melhor ainda. Eu não preciso nem ir à repartição. Posso pegar o meu salário da penitenciária. E aí? Ora, 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 ora. Reparem, o verbo aspirar no sentido de sorver pede um complemento sem preposição. Aqui está, o pó do giz, objeto direto. Não é isso? O verbo aspirar no sentido de desejar pede um complemento com a preposição a. Aqui está, um objeto indireto. Qual o sentido do verbo aspirar ali na primeira frase? Ele sempre aspirou a vaga de analista. Vamos ver? O verbo tem complemento? Tem. A vaga de analista. Ah, o verbo aspirar aqui está no sentido de desejar. No sentido de desejar, ele pede um complemento com ou sem preposição? Com. Este a que está aqui, ele é preposição ou não? Não! Olha a grande pegadinha. Esse a está diante da palavra vaga. Vaga não é um substantivo feminino? É. Se esse a está diante de substantivo feminino, concordando em número, com certeza ele é artigo. Ora, 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 ora. Se ele é artigo, o que é que eu faço para que ele vire preposição? Para que ele vire preposição, eu preciso do acento grave. Então, do jeito que está, ele é artigo. A frase está errada. Como é que a gente vai, então, corrigir esta frase? A gente vai corrigir esta frase colocando aqui o acento grave. O acento grave vai representar, então, a preposição. Aí está. Ele sempre aspirou a vaga de analista. Agora sim. Vamos colocar em preto para aparecer bem. Aí está. Ele sempre aspirou a vaga de analista. Muito legal isso, não? Supimpa. Como tudo na língua portuguesa. Aí está. Guardem isso na memória, então. Esta daqui está errada. Para que ela esteja correta, eu preciso fazer o quê? Eu preciso acrescentar o acento grave. Aí está. Pronto. Olha que fácil, olha que simples. Aí alguns vão dizer, ai, Aguinaldo, e no dia da prova a gente vai precisar lembrar de tudo isso? Aí eu digo, não, nós estamos só na aula 5, não é isso? Nós temos até a aula 14 com coisas para você lembrar, né? Mais as aulas do tio Sabag de redação. Então, guardem isso na memória. Nós precisamos treinar todas estas coisas para que tudo fique bem claro. Então, lembrem-se, o artigo tem a preferência, tá certo? Vejam outro exemplo. Visando de modo covarde a própria salvação, ele comprou um lugar no barco salva-vidas, abandonando Rose no navio. Todos se lembram da referência, né? Visando de modo covarde a própria salvação, ele comprou um lugar no barco salva-vidas, abandonando Rose no navio. A pergunta é, esta frase está certa? Esta frase está errada? Ou sei lá? E aí? O que é que vocês dirão? Qual é a regência do verbo visar? Vamos colocar aqui em cima. O verbo visar, ele tem 3 sentidos distintos, não é isso? Visar no sentido de mirar. Mas aí é com uma arma mesmo, não é? Usando o ato da visão.
Ou então eu vou saltar de paraquedas, preciso pousar num ponto determinado, eu vou mirar. Então é um complemento sem preposição. Eu visei o alvo. Aí está. O verbo também pode estar no sentido de assinar, vistar. Também um complemento sem preposição. Por exemplo, eu visei o contrato. Aí está. E o verbo também pode estar no sentido de desejar, querer, pretender, almejar. Aí ele pede um complemento com a preposição a. Eu visei ao cargo. Aí está. Então vamos lá. Qual é o sentido que o verbo visar assume nesta frase? Ele assume o sentido de desejar. No sentido de desejar, ele pede um complemento com a preposição a. Não é isso? É. Então eu vou aqui mudar assim para ficar mais fácil. E vou aqui trocar esse travessão por vírgula. Vamos ver se cabe agora tudo numa linha só. Só para caber tudo numa linha só. Pronto. Só para ficar mais fácil fazer as setinhas para vocês. Vamos lá? Apago isso, agora volto para cá. Agora coloco lá no tablet. Isto. Visando de modo covarde a própria salvação, ele comprou um lugar no barco salva-vidas, abandonando Rose no navio. Aí está. O verbo visar aparece aqui, está no gerúndio, mas continua sendo o verbo visar. Não é isso? Visando o quê? A própria salvação. Agora que eu encontrei o complemento, eu vejo qual é o sentido que ele assume. Cuidado, hein? Quando nós estávamos na 8ª série, nós olhávamos para o verbo e já tentávamos adivinhar a regência, só olhando para o verbo. Isso não existe. Tinha professor que até dava uma listinha, uma não, 3, 4 listinhas. Eu me lembro que eu decorava lista de verbo intransitivo, lista de verbo transitivo direto, lista de verbo transitivo indireto, lista de verbo transitivo direto e indireto. Isso é uma maldade. Por quê? Porque é lista? Não, porque os verbos mudam de transitividade quando mudam de frase. Mudou o sentido, mudou a transitividade, mudou o contexto, mudou a transitividade. Então aquilo que era intransitivo num pode virar transitivo direto no outro. Então é besteira decorar listinha. O melhor a fazer é localizar o verbo e encontrar o seu complemento, se houver complemento. Depois que você encontrou o complemento, se houver, aí sim você pergunta qual o sentido que ele assume com esse complemento. Porque com outro complemento pode ter um outro sentido. Tá certo? Então olhem para a tela, vejam a frase. Visando de modo covarde a própria salvação, qual é o sentido que ele assume aqui? É o sentido de desejar. Aí alguns vão dizer, não poderia ser também mirar, Aguinaldo? Ele mirava a própria salvação? Não, porque eu afirmei que o mirar aqui é com o ato da visão mesmo. Não é mirar em sentido conotativo. Agora eu estou mirando os concursos da Receita. Não. O verbo visar, no sentido de mirar, é mirar mesmo com o ato da visão, tá certo? Você vai atirar uma faca, então você mira, vai atirar um projétil, você mira, vai saltar de paraquedas e tem que pousar num ponto determinado, você mira. Então, nada a ver com o sentido de mirar. Então, aqui é o sentido de desejar. No sentido de desejar, ele pede um complemento com a preposição a, não pede? Pede. Esse a é preposição? Não. Veja que ele está diante do substantivo salvação. Se ele está diante do substantivo salvação, ele é um artigo. Para que ele vire uma preposição, porque o verbo visar exige a preposição a, eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar o acento grave. Olha que legal. Agora a frase está correta. Visando de modo covarde a própria salvação, ele comprou um lugar no barco salva-vidas, abandonando Rose no navio. Simples assim, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, isso é muito fácil. Sim. Agora imaginem esta frase na prova de vocês. Ela está no meio de um outro texto de 2.000 linhas. Você passaria por isso aqui, sem crase, despercebidamente ou não?
Claro que não, porque você está estudando bastante. Mas o seu concorrente passaria? Tomara que passe, né? Aí está. Eis então as nossas construções corretas. Vamos lá. O verbo visar todo mundo já conhecia, não é? Essa curiosidade aqui talvez alguns ficaram sabendo agora, tal. Mas existe uma outra curiosidade para o verbo visar que eu gostaria de colocar aí para vocês. Vamos lá. Julgue, faz de conta que é uma prova da fundação do CESP, da UNB. Julgue os itens abaixo. Então vamos lá. Item 1. Visando ao combate da miséria, a presidenta fez o quê? Lançou mais um plano assistencial. Aí está. 2. Visando a combater a miséria, a presidenta lançou mais um plano assistencial. Lançou. Aí está. Mais um, vai. Visando combater a miséria, a presidenta lançou mais um plano assistencial. Aí alguns vão dizer assim, Aguinaldo, eu vou julgar como? Julgar certo ou errado. Isto mesmo. 30 segundos para julgarem isso. Em todas elas aparece o verbo visar. Não é isso? Isto mesmo. Então vamos achar o complemento do verbo visar? Na primeira, visando o quê? Ao combate da miséria. Na segunda, visando o quê? A combater a miséria. Na terceira, visando o quê? Combater a miséria. Aí está. O verbo visar nas 3 frases aparece no mesmo sentido. Qual é o sentido do verbo visar nas 3 frases? No sentido de desejar. No sentido de desejar, ele pede um complemento com a preposição a. Não é isso? Porque nos outros sentidos, ele pede complemento sem preposição. Não é isso? Isto mesmo. Então vamos lá. Vamos localizar a preposição. Visando ao combate da miséria. Aqui está a preposição a e esta frase está certa. Na de baixo. Visando a combater a miséria. Aqui está a preposição a e esta frase está certa. Visando combater a miséria. Aqui não apareceu a preposição a e esta frase está certa. Como, Aguinaldo, se você falou que o verbo visar no sentido de desejar pede a preposição a obrigatoriamente. Nesta última aqui, ele está no sentido de desejar e não tem a preposição a. E ela está certa? Isto mesmo. Por quê? Vejam só. Olhem para a primeira frase. Visando ao combate da miséria. Agora, vejam a outra. Visando a combater e visando combater a miséria. Vejam, na primeira frase, nós estamos usando um substantivo como complemento. Na segunda frase, nós estamos usando um verbo como complemento. Na terceira frase, usando um verbo como complemento. Isso muda tudo. Como assim? Isso muda tudo. O verbo visar, no sentido de desejar, pede a preposição a, certo? Certo. Então eu vou usar esta preposição a, não vou? Vou. Mesmo que haja um substantivo, mesmo que haja um verbo, eu vou usar a preposição a.
Só que aí surge uma curiosidade. Se o complemento do verbo visar for outro verbo, a preposição torna-se facultativa. Sério? Isto mesmo. Então anotem isso. Se o complemento de visar, no sentido de desejar, for outro verbo, a preposição torna-se facultativa. Vamos anotar isso? Vamos lá. Se o complemento de visar, no sentido de desejar, for um verbo, a preposição torna-se facultativa. O que isto quer dizer? Quer dizer que eu posso usar ou não a preposição. Por isso a primeira está certa, por isso a segunda está certa e por isso a terceira também está certa, mesmo sem preposição. Por quê? Porque se o complemento de visar for outro verbo, a preposição torna-se facultativa. Então aí está. Eu posso dizer deste jeito aqui, olha. Com ou sem preposição. Simples assim, não? Fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Então vejam, isto só acontece quando o complemento vem em forma de verbo, hein? Se o complemento vem em forma de substantivo, o uso da preposição é obrigatório, tá certo? Aí está, se o complemento então for um verbo, a preposição torna-se facultativa. Vejam esta. Ela visou a garantir o futuro dos filhos. Ela visou a garantir o futuro dos filhos, por isso investiu em previdência privada. Garantir é verbo, não é? Então eu posso tirar a preposição. Ela visou garantir o futuro dos filhos. Por isso investiu em previdência privada. As duas são corretas. E se eu transformar garantir em substantivo? Ela visou a garantia do futuro dos filhos. Deu certo isso? Claro que não. Por que não? Porque garantia é substantivo. Então, este A que aparece aqui, ele é apenas artigo. Garantia é um substantivo feminino. Para que ele se torne preposição e artigo, eu preciso de quê? Eu preciso do acento grave. Aí está. Agora sim, as três estão corretas. Simples, fácil, como tudo na língua portuguesa. Dúvidas? Perguntas? Não? Então aí está. Com isso, nós vamos encerrar aí a nossa aula de regência de hoje. Teremos ainda, quarta-feira que vem, mais regência e estaremos juntos quarta-feira que vem, tá certo? A aula ainda é comigo. O tio Sabag vai ficar aí, acho que 2 ou 3 semanas para ter a aula dele. Então, semana que vem nós vamos continuar falando de regência verbal, vamos fazer também algumas curiosidades com regência nominal ainda, vamos misturar as duas, misturar na medida do possível, porque eu falei que elas não se misturam, né? Vamos misturar os exemplos, mas não as regências. E fazer com que tudo fique muito claro na memória de vocês. Então lembrem-se, para estudar regência é leitura, 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 não existe milagre. Tá certo? A língua portuguesa tem cerca de 100 mil verbos e 300 mil nomes. Então, ninguém saberá tudo a respeito de regência de uma hora para outra. Não é isso? Eu ainda pesquiso, eu ainda consulto. Tudo bem que eu já trabalho com língua portuguesa há uns 2 meses, não é isso? Porque eu sou jovem. E nesses 2 meses eu já recolhi muitas informações. Mas eu ainda preciso recolher informações. Às vezes um aluninho, Aguinaldo, e o verbo X, qual é a regência? Aí eu digo, ai meu Deus, esse eu não lembro. Aí, é claro, eu recorro ao dicionário de regência verbal do Celso Pedro Luft. Pronto. E aí eu esclareço a minha dúvida e a do aluninho também. Então, não tenham preguiça de pesquisar e nem tenham vergonha de dizer, esse eu ainda não sei, vou olhar, tá certo? É natural, tá bem?
Bom, para aqueles que se retiram, uma excelente tarde, divirtam-se, sonhem com a língua portuguesa, ou excelente manhã, ou excelente noite, dependendo do horário em que você faz a reprise. E para os que ficam, vamos às dúvidas que chegaram por e-mail. Vamos lá. A Cristiane pediu questões da apostila, então vamos deixar as questões para daqui a pouquinho. Eu vou responder aqueles que têm diretamente dúvida com os exercícios, tá certo? Eu já falei a Paula, lá de Joinville, manda um recado. Alô, professor querido. Olá, professor querido. Tudo bem? Tudo bem. O que tu achas de sortear um exemplar do teu livro? Obrigada. Ai, minha cara Paula, não há possibilidade mais. Os aluninhos não acreditam, mas o meu livro é editado pela Saraiva. A editora Saraiva, ela não oferece muitos volumes para divulgação. Então, quando eu sorteio um livro, eu tenho de comprar o livro. Tudo bem que eu compro um volume com 30% de desconto e tal, mas eu tenho que tirar esse dinheiro do meu bolso para sortear o livro para vocês. Aí alguém vai dizer, então se eu mandar o dinheiro na sua conta bancária, você compra com 30% de desconto para mim? Não, porque a gente tem um limite X para comprar. São 2, 3 livros, não? Porque senão todo autor compraria com 40% de desconto, venderia ao preço normal, aí ganharia os direitos autorais mais o desconto. Então, é sério, estou falando sério. A Saraiva disponibiliza poucos. Quando a gente lança a primeira edição, a gente recebe 25 volumes para fazer o que quiser com eles. Aí tem que dar um para a mamãe, um para o papai, um para a vovó, não é isso? E os outros eu sorteei. Agora, na segunda edição, terceira edição, quarta edição, não há esses números mais para divulgação, tá certo? Então, Paula, eu não tenho mais como sortear os livros para vocês. Adoraria fazer isso, porque cada vez que a gente sorteia livro, mais uns 5 ou 6 aluninhos compram, porque ficaram com vontade de ganhar, não ganharam, então compram. Mas, Paula, não vai dar mais para sortear, tá bem? Vamos lá, a Fernanda lá de Guarulhos diz, Aguinaldo, socorro! Eu digo, claro, conte comigo. Tenho muita dificuldade de identificar quando o verbo precisa de um complemento ou não. No caso do morreu, eu identifico. Mas quando o verbo foi, algo me diz que precisa de complemento. Meu caso é grave. Tem alguma solução? Claro que tem. Fernanda, é só leitura, 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 leitura. A dica é a seguinte, Fernanda. Veja aí numa gramática qualquer, pode ser na minha, no português esquematizado, tá certo? E aí você já me ajuda a pagar meu carro. Você vê lá a página ou a parte, o capítulo que fala de adjuntos adverbiais, que fala de circunstância. Então, tudo que for tempo, modo, causa, lugar, consequência, afirmação, negação, modo, que mais? Instrumento. Sempre que indicar estas ideias, sempre será adjunto adverbial. Então, se eu digo assim, eu fui ao mercado, é lugar. Eu fui ontem. Eu fui com um amigo. Eu fui com roupa preta. Então, com roupa preta é adjunto adverbial de modo, com um amigo adjunto adverbial de companhia, ontem adjunto adverbial de tempo, fui ao mercado adjunto adverbial de lugar. Então, estas expressões circunstanciais, tempo, modo, lugar, causa, etc., são sempre adjuntos e não complementos. Assim sendo, por mais que pareça que o verbo precise de um complemento, por mais que pareça isso, ele vai ser chamado de intransitivo, tá bem? Então, não há muita regra para isso, não. É treino para adquirir bom senso. E esse bom senso, essa competência, a gente só adquire com treino, tá certo, Fernanda? E aí você diz, parabéns pela aula, grande beijo. Fernanda e Stephanie, de Guarulhos. Um beijo para vocês duas. Stephanie, muito obrigado pelo carinho. Fernanda, muito obrigado por isso. Vamos lá. A Gabriela, de Serra Talhada, em Pernambuco, diz, eita, professor bom da Gota Serena. Oh, que sotaque lindo. Gostei do homem. Parabéns, querido, és o máximo. Gabriela, muito obrigado mesmo. Em breve eu estarei aí no seu estado. Não estarei na sua cidade, mas estarei aí em seu estado para passear um pouquinho com Atanagildetina, Childerico e Radegondes. Aí depois eu aviso quando eu estiver aí, e aí você vai lá para a capital e a gente toma umas cervejas, tá certo? E você paga, hein? Gabriela, um grande beijo, obrigado pelo carinho.
A Luana de Jundiaí diz: Aguinaldo, boa tarde. O nome residente pede preposição em e o nome domiciliado pede preposição em ou a. O correto é apenas residente e domiciliado na. Ou é possível dizer residente e domiciliado a? Não. Se residente pede só o em e o domiciliado pede o a e o em, Luana, então a gente tem de usar somente a preposição que serve para os dois. Eu não posso usar a preposição de um só. Se eu usar a preposição de um só, a frase está errada. Tudo bem? O Felipe, lá de Porto Alegre, diz: comi a carne de avestruz e gostei. Professor, por que esse a não é preposição? Ah, Felipe, a gente falou disso hoje. Eu acho que você mandou o e-mail um pouquinho antes de a gente falar disso. Então, comi a carne de avestruz. Por que ele não é preposição? Porque este a está diante de um substantivo feminino, carne, concordando em número, então ele é artigo, tá certo? Para ser preposição, ele precisaria da crase. A Patrícia, lá de Ananindeua, diz: desapropriação indireta, aula perfeita, beijos. Pena que esse e-mail não era para mim, né? Era para o professor de Direito que estava falando de desapropriação indireta. A Gabriela, lá de Serra Talhada, que eu vou visitar brevemente lá, não a cidade, mas o estado, diz: necessito e duvido de que ele me ajude. Professor, esse de pode ser suprimido, uma vez que se trata de uma oração, pode, introduzida aí por conjunção integrante, não é? Necessito e duvido que ele me ajude. Pode ser suprimida assim, Gabriela. Um grande abraço. Vamos lá, vamos às questões agora da apostila. Cristiane, você aí de Barbacena, nós vamos resolver então na sequência. Na questão 6, você diz assim: na questão 6 da apostila de gramática, na parte de ortografia, pede para marcar a opção que tem erro de grafia. Onde está o erro da letra E? Vamos ver a letra E da questão 6, então? Aí está. Questão 6, letra E. Muitos europeus dizem que a barca está cheia e alguns neonazistas. Aqui está o erro. Neonazistas deveria ser com Z. Aí você vai dizer: ai meu Deus, como eu não vi isso! Leitura crítica. Só leitura crítica, tá certo? Então o erro está em neonazistas. Neonazistas, então, deveria ser com Z. Vamos ver a próxima dúvida? Vamos lá. Na questão 7, o erro de acentuação está na palavra corrigi-lo, que foi escrita corrigi-lo com acento? Isto mesmo. Quando você tem uma palavra terminada em I, não é isso? Corrigir. Esse I só terá acento se ele for precedido de vogal, ou seja, aquele I formador de ato. Então, corrigi-lo não deveria ter acento. Aí você vai dizer: mas esse lo que está aí? Não tem nada a ver. Quando você tem palavras separadas por hífen, cada parte é uma palavra independente. Então, corrigir é uma oxítona terminada em I. Não há regra para acentuar as oxítonas terminadas em I. Então, você está certíssima, Cristiane. O erro está aí mesmo. Aí você diz: na questão 8, na parte de acentuação gráfica, tive muitas dúvidas em quando usar o acento agudo e o circunflexo, no convém e no contém. Ah, muito simples. Professor, por favor, explique. É simples. Sempre que você coloca o acento agudo nestes verbos, você está falando no singular. Quando você coloca o acento grave, você está falando no plural. Vamos lá no Word e eu vou colocar aí um exemplo para você, Cristiane. Veja isso. Opa, desculpe. Aí está. Veja só. Este pote contém um forte veneno. Não convém beber o seu conteúdo. Aí está. Este pote contém um forte veneno. O que é que
Qual é o sujeito aí do contém? Quem é que contém? O pote. Pote é singular, não é? Então, acento agudo. Não convém beber o seu conteúdo. O sujeito aqui é beber o seu conteúdo. É um sujeito oracional, pede verbo no singular. Não convém. Aí está. Vamos trocar a frase? Vamos colocar uma outra frase aí para que você não tenha dúvida quanto ao sujeito. Vejam só. Vamos transformar em outra coisa. Não convém um vestido branco para a convidada de um casamento. Pronto. Já que a Delícia está se casando hoje, um exemplo então para comemorar o casamento da Delícia que não vai acontecer. O que é que não convém? Um vestido branco não convém. Então é singular. Agora vamos colocar no plural. O que contém estes frascos? Eu usei um exemplo lá da apostila. O que contém estes frascos? Qual é o sujeito? Quem é que contém? Estes frascos. Estes frascos, então, contém. Eu tenho que usar o acento circunflexo. Tá certo? Vamos lá. Se eu digo os erros gramaticais não convém aos textos oficiais. Em vez de gramaticais e oficiais, vamos colocar os erros de gramática, para não ter rima. Os erros de gramática não convêm nos textos oficiais. Então, veja, aqui o sujeito é singular. Se o sujeito é singular, verbo com acento agudo. Aí está. Sujeito singular, verbo com acento agudo. A mesma coisa no de baixo. Sujeito singular, verbo com acento agudo. Agora, aqui o sujeito é plural. Acento circunflexo. Aí está. Sujeito plural, acento circunflexo. A mesma coisa aqui. Pronto, aí está. Sujeito singular, acento agudo. Sujeito plural, acento circunflexo. Eu vou até destacar os sujeitos aqui para você, para não haver problema. Tá certo? Aí está. Simples deste jeito, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Vamos ver outra dúvida? Vamos lá. Continuando no seu e-mail. Na questão 15, gostaria que o senhor corrigisse as letras B, C, D e E, pois as dúvidas foram muitas, só consegui entender a letra A. Vamos ver a questão 15, então. Aí está. As silabadas ou erros de prosódia são frequentes no uso da língua. Indique a alternativa onde não ocorre silabada. Então vamos lá. Eis aí um protótipo. Aqui, olha, protótipo deveria ter acento. Não é isso? Protótipo. Para mim, a humanidade se divide em duas metades. A dos filântropos, isso está errado. A forma correta é filantropos, sem acento. Esta é a forma correta. Então aqui, protótipo não existe, é protótipo. Aí está. Na letra C, os arquétipos de Ibero são os mais pudicos que se pensa. Aí está tudo certinho. Não há erro na letra C. Na letra D, ínterim. Faltou acento em ínterim. E na letra A, não é ávaro, é avaro. Aí está. Então vamos lá. Protótipo deveria ter acento, não tem. Então eu vou ler do jeito que está e vamos corrigir. Eis aí um prototipo de rúbrica. Não é de rúbrica, é rubrica. Eis aí um protótipo de rubrica
de um homem vaidoso. Para mim, a humanidade se divide em duas metades, as dos filântropos, isto não existe, a dos filantropos e a dos misantropos. Os arquétipos de Iberos são os mais pudicos, são mais pudicos do que se pensam. Esta está toda correta. D. Nesse ínterim, está errado, é nesse ínterim, chegou o médico com a contagem de leucócitos e o resultado da cultura de lévidos. Aqui pode ser lévidos ou pode ser levedos, tanto faz. E letra E. Ávaro de informações, segui todas as pegadas do éfebo. Tudo errado. É avaro de informações, segui todas as pegadas do efebo. Efebo, então, não tem acento. Então, corrigindo tudo aí. Protótipo, rubrica, filantropos, ínterim, avaro, efebo. Pronto, aí está. Simples assim, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Vamos lá, vamos ver se há mais perguntas. Vamos lá, questão 7, já resolvemos. Eu acho que é isso, Cristiane. Com os seus e-mails, então, estamos aí, acertados. Com isso, respondemos a todos os e-mails de hoje. E por hoje, então, é só. Mandem as dúvidas e façam como a Cristiane. Quando mandar dúvida do exercício, fale especificamente, não entendi isso, não entendi aquilo. E assim a gente pode ir explicando como fizemos com a Cristiane para tirar as dúvidas de todo mundo, tá certo? Até quarta que vem.